Graça e paz. No último domingo à noite, na celebração da Igreja Batista Pérola dos Mares, eu abordava o assunto Os Batistas e a Reforma Protestante. Hoje, 31 de outubro, é o dia da Reforma, onde se comemora a Reforma Protestante, ocorrida no dia 31 de outubro de 1517, portanto há 503 anos passados. Lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, onde o monge Martin Lutero colocou naquela igreja as suas 95 teses. Disso resultou depois o que nós conhecemos hoje como os 5 solas. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus e soli Deo gloria. Em 13 de novembro de 1618 até 9 de maio de 1619, foi realizado na Alemanha, na cidade de Hesden, um sínodo, um concílio, né? E nesse, um holandês chamado Gisbertus Vettius, ele traz lá uma ideia interessante. A ideia geral dele é que há um chamado para a Igreja de Cristo que deve permanecer em reforma constante. E usa lá uma expressão latina que diz assim: Ecclesia reformata et semper reformanda est, que significa a igreja reformada está sempre em reforma. Essa expressão tem sido mal interpretada e mal usada por muitos que têm um interesse próprio nesse assunto e acham que devem adaptar a igreja àquilo que a sociedade determina. A sociedade pensa o uso conforme os seus usos e costumes, a igreja deve se adaptar a isso, mas não é isso que a expressão quer dizer e nem é isso que a igreja deve fazer. Para ser relevante, a igreja não precisa ser atual e adaptada, ela precisa tão somente continuar pregando o verdadeiro evangelho da cruz. E não apenas o amor ao próximo sem respectivo chamado ao arrependimento. E uma das características da Igreja Batista é que, de fato, mostra que seja batista, é a observância dos seguintes pontos. Primeiro ponto, é o reconhecimento da Bíblia como única autoridade espiritual, autoridade acima de qualquer hierarquia e qualquer documento eclesiástico. Segundo, organizar-se em igreja, organizar-se em torno do sacerdócio universal dos crentes, rejeitando qualquer clericalismo. E terceiro, estabelecer igrejas e congregações autônomas, governadas pelos crentes regenerados em Cristo, completamente separada do Estado, a igreja separada do Estado. Quarto, rejeitar qualquer ideia sacramental, ensinando que a salvação é pela graça, somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E quinto, batizar aqueles que podem dar a sua profissão de fé. Aqueles que podem dar sinais de arrependimento e conversão e publicamente professam a sua fé em Jesus, contrário, portanto, ao batismo de crianças recém-nascidas. Portanto, é tempo de dizer que a salvação somente pela graça por meio da fé em Jesus, somente as Escrituras para nossa orientação, e somente um Salvador, chamado Jesus Cristo. E somente a Deus toda a glória. Isso nós precisamos continuar propagando, defendendo e fazendo, analisando a nossa própria vida pessoal, se ela está de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, e submeter a igreja a esse mesmo exame. A igreja está no caminho correto, certo? Está seguindo o que a Bíblia diz? Ou procura adaptar-se àquilo que a sociedade fala? Que Deus nos livre dessas situações
que são tão fáceis nós enveredarmos por esses caminhos, mas que possamos sempre voltar-nos para aquilo que a palavra de Deus ensina e andar corretamente de acordo com os ensinos da mesma. Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado porque houve um dia alguém que se levantou para ser contrário àquilo que se praticava, para trazer a igreja de volta ao caminho certo. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer nesse caminho, a termos certeza absoluta de que a Tua palavra nos orienta sempre e que possamos nos deixar orientar pela mesma e assim continuar caminhando enquanto aqui estivermos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gratidão, eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, Salvador. Em gratidão, eu canto a Ti. Coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, eu canto a Ti. Com coração venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu